Covid-19, estado registra 3.194 casos com 255 mortes. Agências da Caixa abrem neste sábado para atender serviços essenciais. Coronavírus, Brasil registra 1.300 mortes em uma semana. Total chega a 3.670. Imprensa internacional repercute saída de Moro do Ministério da Justiça. Ex-ministro exibe troca de mensagens em que Bolsonaro cobra mudanças no comando da Polícia Federal. Amigo da família de Bolsonaro, o diretor da Abrim será o novo comandante da Polícia Federal. Bando composto por 2 homens e uma mulher rouba carro da Águas de Manaus. Em mais um acerto de contas, homem é executado no bairro da Compensa. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. Noite e madrugada chuvosa, essa que termina, e o dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. O clima-tempo previa para hoje 15 milímetros de chuva e parte disso já aconteceu. A umidade do ar é de 95% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É sábado, 25 de abril. Chegamos aos 115 dias do ano e faltam 251 para terminar 2020. É dia de São Marcos. Comemoramos ainda o dia do contabilista, dia do despachante aduaneiro, dia do telégrafo sem fio, dia internacional das mulheres nas tecnologias da informação e comunicação e o dia mundial de luta contra a malária. Depois de subir mais 5 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 36 centímetros. Já encheu 8 metros e 30 centímetros. O aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto, operando sem restrições. Um fato marcante da história. 2015, aproximadamente 9.100 pessoas morrem após um sismo de magnitude 7,8 graus atingir o Nepal. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, sonoplasta Jean Santos. O Departamento Estadual de Trânsito manteve os serviços essenciais em funcionamento por meio de telefones, e-mails e pelo site do órgão. Os serviços mais utilizados durante o período foram o licenciamento veicular e a expedição do certificado de registro e licenciamento de veículos eletrônico. O Desran informou que nesse período de atividades presenciais suspensas, os usuários que precisarem renovar ou emitir segunda via do certificado de registro de licenciamento de veículo poderá fazê-lo por meio eletrônico. É necessário acessar o site digital, fazer o cadastro, emitir as taxas e depois imprimir o documento em sua residência. Uma cartilha que ensina o passo a passo para o condutor emitir tanto o CRLV eletrônico quanto a CNH digital é disponibilizada pelo Detran para ajudar os usuários que precisem fazer o serviço. 5h52 em Manaus. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a suspensão de visitas, atendimentos de advogados, atividades educacionais e de trabalho e escoltas dos presos custodiados do Sistema Penitenciário Federal por mais 30 dias, como forma de prevenção, controle e contenção de riscos do coronavírus. A medida é temporária e excepcional e pode ser revisada a qualquer tempo em razão da evolução do quadro da pandemia aqui no Brasil. A Caixa Econômica Federal abrirá as 1.102 agências neste sábado, de 8 às 12 horas, para atendimento de serviços essenciais à população. Atenção para os serviços que serão oferecidos. Poderão ser realizados saque de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS sem cartão, os seguros desemprego e defeso sem cartão e senha, saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha, pagamento de abono salarial e fundo de garantia do tempo de serviço FGTS sem cartão e senha, saque de conta-salário sem cartão e senha e desbloqueio de cartão e senha de contas.
A Justiça Federal no Amazonas atendeu ao pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública e concedeu decisão liminar que proibiu o financiamento com recursos públicos do cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia. A limitação das áreas destinadas à atividade havia sido revogada pelo decreto número 10.084 de 2019, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, sem apresentar qualquer motivação técnica para a medida. De acordo com a decisão liminar, a União deve adotar imediatamente as providências para que a legislação anterior, o decreto número 6.961 de 2009, tenha seus efeitos restabelecidos quanto à definição de zonas para o cultivo da cana-de-açúcar. Recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, do modelo Zona Franca de Manaus poderão se tornar mais uma ferramenta no combate à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Por meio da portaria número 320, publicada ontem no Diário Oficial da União, a Superintendência da Zona Franca de Manaus abre a possibilidade para que empresas do Polo Industrial de Manaus, beneficiárias da Lei de Informática, Lei número 8.387/91, aportem recursos de suas obrigações de PDI em projetos que gerem produtos, serviços ou processos e desenvolvam soluções de saúde pública para o enfrentamento da Covid-19. Os projetos intitulados pela portaria de Pro-Covid-19 devem ser desenvolvidos no âmbito da Amazônia Ocidental, estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima e do estado do Amapá. Restando 7 dias para terminar o prazo de envio das prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Amazonas, apenas 155 dos 364 órgãos encaminharam suas prestações via sistema e-Contas. A maioria delas é da estrutura organizacional do governo do estado e da Prefeitura de Manaus. O tribunal aguarda até às 23h59 do dia 30 de abril o recebimento das outras 209 prestações. Os documentos a serem enviados são todos que comprovam os gastos no exercício de 2019. Das entregues, 50 são de jurisdicionados do governo do Amazonas ou da Prefeitura de Manaus. O número representa apenas 27% da totalidade de órgãos do estado e da capital que devem prestar contas ao TCE, que são ao todo 186. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, determinou que fossem feitos procedimentos de sanitização em vários espaços públicos do distrito do Cacau Pireira, como parte das medidas de prevenção ao coronavírus naquele município. A ação aconteceu no dia de ontem nas unidades básicas de saúde Vitória Paz, Cidade Nova, Nova Veneza e Samuel Kramer, no bairro Alto de Nazaré. A sanitização feita pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa Iranduba, também se estendeu à Feira Municipal João Luiz Hartz, no centro do Cacau Pireira, e ao ponto dos mototaxistas. De acordo com o procurador-geral do município, José Monteiro, que acompanhou o procedimento, a sanitização é mais uma medida que a prefeitura está adotando para proteger a população e conter o avanço do coronavírus em Iranduba, que já registrou 50 casos de Covid-19, com 5 mortes. O governador Wilson Lima acompanhou ontem o início da produção dos kits de alimentação escolar para serem entregues em Manaus. Está prevista a distribuição de 4.500 toneladas de alimentos pelo programa Merenda em Casa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. O benefício vai alcançar mais de 400 mil estudantes em todo o Amazonas, garantindo também fomento à economia dos municípios do interior durante o período de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os kits começam a ser entregues já a partir da próxima segunda-feira. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal pedido de tutela antecipada para que o governo federal promova imediatamente medidas de comando e controle para a prevenção do desmatamento em pelo menos 10 áreas de maior incidência do crime aqui na Amazônia. A ação pede que a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, sejam obrigados a atuar em articulação para conter a ação de madeireiros, garimpeiros, grileiros, entre outros agentes, nos hotspots
do desmatamento. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, reconduziu Romeiro Mendonça e Mário Abraão aos cargos de prefeito e vice de presidente Figueiredo. Eles foram caçados por uso do dinheiro de origem desconhecida na campanha eleitoral. Como parte dos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Saúde, está enviando insumos e equipamentos aos municípios do interior para reforçar a rede de assistência à população. As entregas contam com o apoio logístico da Casa Militar. O carregamento inclui kits de equipamentos de proteção individual, EPIs, testes rápidos para Covid-19, vacinas, medicamentos, caixas térmicas, bolsas de sangue e plasma, entre outros itens. Nesta sexta-feira, a Suzam fez uma nova remessa de 338 quilos de insumos para os municípios da Calha do Purus, Boca do Acre, Pauini e Itapauá, incluindo testes rápidos e uma máquina bioquímica semiautomática destinada à Boca do Acre. O governo do estado também entregou às prefeituras de Lábrea e Canutama mais de 13 mil unidades de EPS e álcool 70%, além de 80 kits de testes rápidos para este último município. O governo do Amazonas tem o prazo de 12 horas para ampliar os serviços de hemodiálise nas unidades de terapia intensiva dos hospitais 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo e Delfim Aziz, conforme nova decisão judicial. A determinação atende à ação da Defensoria Pública do Estado e considera o fato do Executivo Estadual não ter atendido liminar concedida à Defensoria com força de mandado judicial para evitar que pacientes que necessitam fazer hemodiálise, a maioria idosos e que contraíram o novo coronavírus, venham a óbito por falta de tratamento frente ao risco de falência renal. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, João Barroso de Souza, em força-tarefa com os procuradores Rui Marcelo Alencar de Mendonça e Evelyn Freire de Carvalho, recomendou ao governo do Amazonas que, com urgência, sejam realizados estudos por meio da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de acionar judicialmente a União para tornar efetivo o regime de competência comum e corresponsabilidades pela oferta dos serviços de saúde aos doentes graves de Covid-19, objetivando maior colaboração federal nas ações de terapia de alta e média complexidades aos pacientes que necessitam de hospitalização. 6h06 em Manaus, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais 7 pacientes recuperados de Covid-19 em Manacapuru. Foi o que informou a Vigilância Epidemiológica do município nesta sexta-feira, dia 24. Segundo a Vigilância, além do laudo positivo, o município enfrenta ainda um número crescente quanto aos casos confirmados de Covid-19, com 247, dentre eles 17 óbitos. A Vigilância Epidemiológica informou ainda que dos 3 últimos óbitos contabilizados, 2 foram de quinta para sexta-feira e um outro faleceu com suspeita da Covid de dias atrás, e somente ontem chegou o resultado. Os 3 são do sexo masculino, com idade de 54, 70 e 82 anos, moradores dos bairros Terra Preta, Aparecida e Lago Azul. Além dos 17 óbitos confirmados no município, segue ainda com 6 óbitos em investigação. De acordo com o boletim informativo, até ontem à tarde são 1.298 notificados, 247 confirmados, 318 descartados, 773 aguardando resultado, 87 curados, 14 internados, 893 em isolamento, 17 óbitos confirmados e 6 em investigação. O boletim informa ainda que 90% dos óbitos em Manacapuru são de idosos. Dos 17 pacientes que faleceram, 15 tinham idade mínima de 60 anos e somente 2 casos eram de 40 e 59 anos. Os dados apontam ainda que 10 eram do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Agora uma boa notícia, Paulo.
pagamento dos servidores do Sistema Municipal de Ensino foi liberado no dia de ontem, sexta-feira. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, informou que o pagamento dos servidores da educação do município, referente ao mês de abril, foi liberado ontem, sexta-feira, conforme a orientação do prefeito Beto D'Angelo. E segundo o secretário Raimundo Conde, da Educação, a medida foi tomada para que não haja aglomerações no banco, uma vez que no final de semana o quantitativo de pessoas é bem menor. No mais, mandar um alô para o Paulinho Simões, nosso ouvinte lá em Itacoatiara, e aqui em Manacapuru para o nosso amigo Repolho do restaurante Miriti, e também para o senhor Ananias Clemente da Silva, que hoje completa 88 anos de idade. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Depois do social, 6h09, José Alberto Zeg Deg. A Rádio Difusora opera em 96,9 MHz. É a estação que está no ar. E você pode acessar a Rádio Difusora em Difusora 24H. As redes sociais, elas sempre falham, mas a Rádio Difusora em 96,9 não falha nunca. Essa que é a estação que todo mundo deve ouvir a Rádio Difusora. O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial no valor de R$300 destinado a catadores e microempreendedores do projeto Viva Centro Galeria Populares será liberado no próximo dia 29. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Vigílio Neto como medida para minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus na renda da população mais vulnerável. Amazonas tem 3.194 casos confirmados de Covid-19. O Amazonas registrou mais 306 casos de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 3.194 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Também foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, elevando para 255 o total de mortes. O boletim aponta que 1.642 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De quinta para sexta, dia 24, mais 76 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.037 pacientes recuperados. Outros 1.764 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN-AM. As informações foram repassadas pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeire Pinto. Na ocasião, Cássio Roberto explicou que os municípios do interior têm recebido apoio do governo do estado de acordo com a situação epidemiológica e as necessidades locais. Nesse momento, a gente vem traçando estratégias principalmente de acordo com as questões de número de casos, número de óbitos, são as questões epidemiológicas. Então a gente não sabe como a epidemia vai se comportar em todo o estado, porque isso vai depender muito da atitude das pessoas. Então, quanto maior o isolamento domiciliar, o controle, menos casos a gente vai ter e a gente vai ter condições de administrar melhor essa situação. Segundo Cássio Roberto, as prefeituras do interior também foram orientadas sobre o fluxo de atendimento de pacientes que podem procurar as unidades básicas de referência para síndromes gripais no seu próprio município em casos de sintomas leves. Se o paciente tiver algum agravo e necessitar de hospitalização, ele vai para um leito clínico nos hospitais do interior do estado. E se esse paciente que está internado agravar, ele vai ser encaminhado por UTI aérea para a capital para que seja colocado em um leito de UTI.
Além da capital, 41 municípios já têm casos confirmados de Covid-19. Manacapuru, 247, Itacoatiara, 60, Parintins, 55, Iranduba, 50, Tabatinga, 42, Maués, 38, Presidente Figueiredo e São Paulo de Olivença, 19, Anuri, Lábrea e Tefé, 17 casos cada um, Careiro, Castanho e Rio Preto da Eva, 16 casos, Tonantins, 13, Amaturá, 12, Santo Antônio do Içá, 11, Benjamin Constant, 10, Maraã, 7, Beruri, 5, Carauari, Novo Aripuanã, 4, Altazes, Careiro da Várzea, Manicoré e Nova Olinda do Norte, 3 casos cada um, Coari, Fonte Boa, Manaquiri, Novo Airão, Silves e Tapauá com 2 casos e Anamã, Barcelos, Boca do Acre, Capiranga, Canutama, Codajás, Juruá, Jutaí, Nhamundá e Santa Isabel do Rio Negro com 1 caso confirmado cada um. 6h14 em Manaus e o Amazonas ultrapassa a marca de 1.000 pacientes recuperados de Covid-19 e o Hospital Delfim Aziz tem mais de 50 altas médicas. O Amazonas registrou ontem 1.037 pacientes recuperados do novo coronavírus que estão fora do período de transmissão da doença. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Na mesma data, o Hospital Delfim Aziz, unidade referência para tratamento de Covid-19 no Amazonas, atingiu a marca de 53 altas médicas de pacientes que venceram a doença. De acordo com a titular da FVS, Rosimeire Pinto, são considerados fora do período de transmissão os pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 que cumpriram 14 dias preconizados da doença e que não apresentam mais sintomas como febre, tosse e falta de ar. A equipe de saúde está muito feliz com a recuperação desses pacientes. Isso para nós é um motivo de grande esperança, é saber que nós estamos trabalhando muito, mas nós estamos conseguindo alguns êxitos. Entre os pacientes recuperados estão os que cumpriram isolamento domiciliar e também pessoas que precisaram de assistência hospitalar e receberam alta. Somente no Hospital Pronto Socorro Delfim Aziz, referência para Covid-19 no Amazonas, foram 53 altas entre os dias 27 de março e 24 de abril. O idoso Azamor Tavares, de 77 anos, foi um dos pacientes que tiveram alta no Hospital Delfim Aziz e alertou para que as pessoas cumpram o isolamento social para evitar a contaminação. O negócio é sério. Agradeço a Deus por estar saindo. Agradeço a Deus por essas moças, esses rapazes. Eles são um pedaço do céu que Deus transformou em enfermeiros, trabalhadores para cuidar da gente aqui na terra. Maria de Nazaré Araújo, de 71 anos, também está entre os 1.037 pacientes recuperados. A idosa ficou internada durante 10 dias no Serviço de Pronto Atendimento SPA e Policlínica Danilo Correa e no Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins. 3 dias após a alta, Maria de Nazaré continua em casa seguindo os cuidados. Tudo muito bem, agradeço a todos, que Deus abençoe também todos e livre e guarde, porque a gente está precisando do livramento de Deus, né, filho? Depois de receber alta médica, os pacientes confirmados de Covid-19 devem manter os cuidados de higiene, higienizando sempre as mãos e utensílios utilizados, bem como utilizando máscara para sair de casa. É preciso também seguir todas as orientações dadas pelos médicos que os atenderam.
A diretora-presidente da FVS, Rosimeire Pinto, disse que os cuidados dependem muito do grau de acometimento dos pacientes. Quem teve um quadro leve, claro, precisa se cuidar, precisa manter uma alimentação saudável e descanso, hidratação, tudo mais, mas eles não ficaram assim com o organismo tão sobrecarregado. Agora, quem passou por um quadro mais sério, por uma internação, até mesmo por uma UTI, esses pacientes precisam de um cuidado especial. Eles precisam seguir rigorosamente as recomendações médicas, porque, claro, eles foram orientados durante a sua alta, então eles precisam seguir as recomendações médicas, eles precisam se alimentar adequadamente, eles têm que lembrar que agora eles precisam ajudar o organismo a se recuperar. Rosimeire Pinto reforçou ainda a importância de manter o isolamento social, mesmo após se recuperar de um quadro confirmado de Covid-19. Todos, quer os que tiveram quadros leves, quer os que tiveram quadros mais graves, é fundamental permanecer em isolamento social. Não mais aquele isolamento domiciliar restrito, onde eles estavam num quarto separado de todo mundo. Eles precisam ficar em isolamento social, evitando contato com outras pessoas, permanecerem em casa e principalmente apoiarem os outros que não adoeceram, no sentido de que eles passaram por uma experiência, eles são, vamos dizer, sobreviventes e eles, portanto, precisam levar essa lição para os outros, para evitar que as pessoas que convivem com eles se exponham lá fora e que contraiam o vírus e que passem pela mesma experiência que eles passaram. Polícia. Policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar detiveram ontem 2 homens, um de 27 e outro de 29 anos, suspeitos de tráfico de entorpecentes na rua Buiuçu, lá no município de Presidente Figueiredo. Eles estavam realizando o patrulhamento de rotina pelo local e quando encontraram os 2 homens agindo de forma suspeita e encontraram com eles 4 pacotes em embalagens plástica contendo 30 trouxinhas em cada uma, totalizando 120 trouxinhas de supostamente oxi. E policiais militares da 7ª Companhia Interativa detiveram também um homem de 43 anos suspeito de furto na BR-319, Distrito Industrial. Os policiais estavam realizando patrulhamento pela BR-319 e avistaram um homem carregando uma grande quantidade de material de cobre. Ele foi abordado pela polícia e acabou confessando que havia roubado os fios. Ele foi conduzido ao 7º DIP, onde foi autuado em flagrante o furto consumado. Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar detiveram no município de Tefé um homem de 59 anos apontado como autor de um incêndio criminoso, tendo como vítimas uma mulher de 20 anos e sua filha de apenas 7 meses de idade. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a vítima esteve no quartel do 3º BPM em estado de choque por volta das 20h30, relatando que morava em um quarto alugado na rua Monteiro de Souza, área central do município, e que seu vizinho teria ateado fogo em seu colchão com o intuito de matá-la juntamente com sua filha de 7 meses de idade. A guarnição se dirigiu de imediato ao local e constatou a veracidade dos fatos. No imóvel, populares já haviam controlado o fogo que estava se alastrando pelo quarto da vítima. O homem indicado como causador do incêndio foi localizado nas proximidades e levado para o 5º DIP. Maria Vitória de Assis, de 19 anos, e Tainá Alves Neves, de 25, foram presas após roubo em supermercado no Vieira Alves na tarde de ontem. Segundo testemunhas que estavam no lugar, as mulheres chegaram ao estabelecimento comercial acompanhadas de mais 2 comparsas e encheram as cestas de compras de produtos, dentre eles muitos cosméticos. Maria e Tainá tentaram fugir do local a pé, levando os objetos sem efetuar o pagamento, mas funcionários do lugar perceberam a ação e conseguiram deter a dupla. Os comparsas delas conseguiram fugir em um carro modelo Fiat Mobi de cor vermelha. O Jornal da Manhã já divulgava essa informação ontem. Um homem identificado como Sidney Oliveira de Andrade, de 18 anos, morreu na madrugada de ontem após ser baleado no bairro Colônia Oliveira Machado, próximo à Feira da Pan Air.
Segundo a polícia, o crime aconteceu logo após a vítima descer de uma embarcação. Os criminosos fugiram. Isso aconteceu por volta de 1h40 da manhã na Avenida Presidente Kennedy. Conforme informações da polícia, o homem junto com a companheira retornava do município de Anori. Ao descer do barco, o rapaz foi abordado por 2 criminosos que efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Para a polícia, a companheira da vítima contou desconfiar que o homem estava sendo monitorado por um outro rapaz com atitude suspeita dentro do barco. Ela suspeita que fizeram foto da vítima dentro da embarcação e mandaram para os criminosos em Manaus. Essas informações serão investigadas pela equipe de homicídios. De acordo com a polícia, quando menor de idade, o jovem foi apreendido por um homicídio aqui em Manaus, quando ainda era menor. Ao ser liberado, ele foi para o município de Anuri, onde ficou durante um tempo. Ele foi assassinado com 5 tiros. Um carro da concessionária Águas de Manaus foi roubado ontem por 2 homens e uma mulher na rua Canadá, no Gilberto Mestrinho. De acordo com a polícia, o carro da empresa modelo Fiorino de cor branca foi levado na ação criminosa. Na ocasião, outro carro modelo Palio de cor prata deu apoio aos suspeitos. Ainda de acordo com os policiais militares, após denúncia das vítimas, o carro da Águas de Manaus foi encontrado horas depois do crime na rua Criciúma, no mesmo bairro. A equipe da Força Tática fez a abordagem e com os suspeitos foi encontrado um simulacro de pistola utilizado no roubo. Ao serem questionados, o trio confessou o crime e ainda indicou uma casa onde estariam os materiais da concessionária que foram roubados: um gerador grande, um martelete hidráulico, além de uma bomba de sucção que foram apreendidos no local. Os 2 homens e a mulher foram conduzidos ao 14º DIP para as providências cabíveis. Um homem identificado como Almir Maquiné da Fonseca, conhecido como Maquiné, foi executado a tiros na tarde de ontem, por volta das 17h30. Ele estava na frente da casa onde morava, na Avenida São Pedro, bairro da Compensa. Segundo a polícia militar, o homem estava na calçada do local quando 2 pistoleiros se aproximaram e efetuaram vários tiros. As balas atingiram a vítima na região do peito. Devido à área ser considerada vermelha, moradores não quiseram repassar muitos detalhes à polícia. Aos policiais, a família da vítima relatou que ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas e vinha sendo ameaçado de morte por rivais. O Departamento de Perícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para atender a ocorrência. Loteria. A Lotomania Concurso 2068 sorteou as dezenas 03, 14, 21, 36, 37, 44, 47 e 49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 68, 70, 73, 88, 89 e lá no fim 00. É o concurso 2068. Repito as dezenas: 03, 14, 21, 36, 37, 44, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 68, 70, 73, 88, 89 e 00. E o prêmio acumulou. Com 19 acertos, 4 apostas, cada uma vai receber R$49.514,94. Com 18 números, 43 apostadores vão receber cada um R$2.878,78. E quem fez 17 números foram 449, prêmio R$275,69. Aqui no concurso 5.253 também acumulou. A quadra saiu para 41 apostadores, cada um vai receber R$8.489,86. O terno paga para 4.215 apostas, R$124,18. As dezenas sorteadas da quina foram estas: anote: 03, 07, 24, 65 e 74. Vou repeti-las: 03, 07, 24, 65 e 74.
A Loto Fácil concurso 1958 saiu para 4 apostadores que vão receber cada um R$422.730,99. Eles são de Cuiabá, no Mato Grosso, Guapimirim, no Rio de Janeiro, São José, em Santa Catarina e Sítio Novo do Tocantins, no Tocantins. Desta vez não saiu ninguém para São Paulo. Estranho. 14 acessos, 283 apostas, cada uma leva R$1.838,46. Este concurso da Loto Fácil, número 1958, sorteou as dezenas 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25. 02, 03, 05, 06 e 07, 08, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25. Últimas notícias. Num dia de nervosismo no mercado brasileiro, o dólar comercial ultrapassou a barreira de 5,60 e fechou no maior valor nominal, sem considerar a inflação desde a criação do real. A moeda terminou esta sexta-feira vendida a 5,668 com alta de 0,14, ou seja, mais 2,54%. O euro comercial foi vendido a R$6,11, fechando acima dos R$6 pela primeira vez na história. A bolsa operou um dia inteiro em queda, mas despencou depois do anúncio da demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, caiu 5,45%, fechando aos 75.331 pontos no menor nível desde 6 de abril. A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou 3,19 bilhões em março, informou ontem o Tesouro Nacional. O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto representou alta de 27,6% em relação a março do ano passado, atingindo o melhor resultado para o mês. Apesar da subida nas vendas, as recompras bateram um recorde, atingindo 3,799 bilhões no mês passado. Taxa de desemprego média deve subir para 17,8% neste ano, projeta a Fundação Getúlio Vargas. No ano passado, a taxa média de desemprego foi de 11,9%. Piora esperada para o mercado de trabalho tem como pano de fundo a recessão econômica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou ontem que manterá no mês de maio a bandeira tarifária na cor verde, sem cobrança extra na conta do consumidor. A bandeira foi a mesma aplicada em abril. Este é o 4º mês consecutivo que a bandeira segue no mesmo patamar. Brasil tem 3.670 mortes e 52.995 casos de coronavírus, diz Ministério da Saúde. Foram 357 mortes a mais em comparação com a quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde celebra neste sábado o Dia Mundial de Combate à Malária. Em parceria com a iniciativa RBM para o fim da malária, a agência promove a campanha Zero Malária Começa Comigo. Os organizadores querem mobilizar recursos e comunidades para a prevenção e o tratamento da doença. De 2000 a 2014, as mortes por malária caíram 40%, de 743 mil para 446 mil. Para a Organização Mundial de Saúde, a redução é resultado de um esforço coletivo e da liderança de países em tomarem medidas radicais para eliminar a malária. Mesmo assim, a OMS ressalta que os avanços na luta contra a doença estão estagnados. No relatório mundial sobre malária divulgado em 2019, a quantidade de mortes em 2018 foi igual à de 2017 e não houve redução no número de novas infecções entre 2014 e 2018. 6h42 em Manaus. Pela primeira vez, o papel dos integrantes das missões de governos junto às Nações Unidas é marcado neste 25 de abril. Este ano, o Dia Internacional dos Delegados, como são chamados os profissionais das missões,
coincide com o 75º aniversário da Conferência de São Francisco, cidade americana que abrigou o nascimento da Carta da ONU. Para o secretário-geral Antônio Guterres, a comemoração acontece num momento importante da cooperação internacional. Em mensagem, o chefe da ONU aponta a necessidade de se responder à pandemia da Covid-19 com a união de todos, sem estigma e com um foco particular nos mais vulneráveis. França prolonga a validade de documentos de estrangeiros por mais 3 meses. A validade dos documentos e autorizações de residência para estrangeiros foi prorrogada pela segunda vez, ou seja, vai durar 6 meses no total, além da data, devido ao contexto sanitário, anunciou o Ministério do Interior da França. Os Estados Unidos enviarão respiradores ao Equador, El Salvador e Honduras para enfrentar a pandemia de novo coronavírus, afirmou hoje o presidente Donald Trump. Em uma série de tweets, Trump contou ter falado com os presidentes do Equador, Lenín Moreno, El Salvador, Nayib Bukele, e de Honduras, Juan Orlando Hernández, aos quais anunciou que fornecerá respiradores para pacientes de Covid-19. Também informou que enviará respiradores para a Indonésia. A China enviou uma equipe que inclui médicos à Coreia do Norte para assessorar o país em relação ao ditador Kim Jong-un, informaram 3 fontes à agência Reuters nesta sexta-feira. A viagem da comitiva, que também inclui autoridades chinesas, ocorre em meio a relatos divulgados na imprensa ocidental de que o norte-coreano está em tratamento após passar por uma cirurgia cardiovascular. Bélgica anuncia abertura gradual do comércio e de escolas em maio. Mercearias e lojas que vendem materiais para máscaras serão primeiras a abrir em 4 de maio. Outras funcionarão a partir do dia 11, com restrições, mas restaurantes e cafés apenas em junho. Aulas serão retomadas no dia 18 de maio. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu ontem a medida provisória 954/2020, que permitiu o compartilhamento de informações cadastrais de usuários de linhas telefônicas com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na decisão, a ministra atendeu ao pedido liminar de partidos de oposição e da Ordem dos Advogados do Brasil para suspender a medida. As legendas e a OAB alegaram que o repasse das informações viola o direito à privacidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira que o comando da Polícia Federal mantenha no posto os delegados que trabalham em 2 frentes de investigação na Corte. Um deles por ofensas, ameaças e fake news contra ministros do Supremo, e a outra envolve a organização e financiamento de atos com pautas antidemocráticas. Moraes relatou os 2 casos e responsável por coordenar as investigações junto à Polícia Federal. A decisão foi tomada horas após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pedir demissão do cargo e apontar supostas tentativas de interferência do presidente Jair Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou print de conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro à TV Globo. Na conversa ocorrida na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro envia uma matéria do site O Antagonista sobre a operação do inquérito das fake news que tinha como alvo políticos aliados de Bolsonaro. Mas o motivo para a troca, diz Bolsonaro em mensagem para Sérgio Moro, defendendo a mudança do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Aleixo. Moro esclareceu que as operações eram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro ainda explica que as diligências, quebras de sigilo e buscas são determinadas pelo ministro do Supremo e não pelo comando da Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça ainda sugere uma conversa presencial com Bolsonaro. Conversamos em seguida às 9 horas, finaliza Moro. O ex-ministro também revelou imagens de conversas com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL. Nas mensagens, a deputada sugere o nome de Alexandre Ramachem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para ocupar o lugar de Valeixo. Carla Zambelli
insiste para que Sérgio Moro aceite a indicação em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu me comprometo a ajudar, completa a deputada. Moro não aceita a proposta e diz: prezada, não estou à venda. Carla Zambelli tenta argumentar dizendo que milhões de brasileiros vão se desfazer e diz que sabe que o ex-ministro não está à venda. Moro finaliza a conversa se referindo à negociação para tentar fazer Bolsonaro mudar de ideia. Vamos aguardar, já há pessoas conversando lá. O delegado Alexandre Ramagem será o novo diretor-geral da Polícia Federal em substituição a Maurício Valeixo, demitido na sexta-feira, segundo informaram fontes do Palácio do Planalto. O ex-presidente Michel Temer divulgou uma nota na qual afirma que o país atravessa no momento a maior crise de sua história, por juntar ao mesmo tempo problemas sanitários, econômicos e políticos. Para o ex-presidente que sucedeu Dilma Rousseff no cargo após processo de impeachment, o momento demanda equilíbrio e responsabilidade. Figura mais popular e influente no setor militar, o general da reserva Eduardo Vilas Boas disse que se identificou com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em declaração ao Estado, Vilas Boas rasgou elogios a Moro e evitou comentar sobre a situação política do governo. Está muito cedo para avaliar as consequências, ressaltou. Por enquanto, eu só tenho a lamentar do ponto de vista pessoal, disse o general de reserva Eduardo Vilas Boas. A imprensa internacional noticiou a demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assim que ela foi anunciada pelo ex-juiz federal nesta sexta-feira. O britânico The Guardian se referiu a Moro como estrela do governo de Bolsonaro e avaliou que sua queda enfraquece o presidente brasileiro. O The New York Times, o principal jornal norte-americano, disse que a saída do ministro acontece em meio a um governo tumultuado. O jornal português Diário de Notícias destacou a fala de Moro sobre interferência de Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal, um dos motivos para a demissão. Além disso, o Diário de Notícias destacou que após o anúncio houve panelaços em diversos pontos do Brasil. O Clarim, o jornal argentino, chamou Moro de símbolo da Lava Jato e deu destaque à exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, como uma das principais motivações para a sua saída do ministério. Le Figaro, na França. Em seu site, o jornal francês destaca que a demissão de Moro ocorreu por ingerências políticas do presidente nos assuntos jurídicos. El País, na Espanha. O jornal espanhol também diz que Moro se demitiu devido às ingerências de Bolsonaro e destaca que a saída do membro mais popular do gabinete impõe um duro golpe para um debilitado presidente do Brasil. Na Itália, o Corriere della Sera. Terremoto para Bolsonaro e seus filhos. É assim que o jornal italiano define a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A reportagem destaca que a demissão ocorreu em meio às investigações que poderiam chegar à família do presidente. 6h51, os principais jornais do país e seus destaques de capa neste sábado. A Folha de São Paulo. Moro sai, acusa Bolsonaro de fraude e ingerência na PF e aprofunda a crise. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Moro sai atirando, denuncia Bolsonaro e caso vai ao STF. Jornal do Comércio no Recife. Moro sai e provoca um terremoto político. Porto Alegre, 0 hora. Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na PF. Presidente afirma que ex-ministro barganhou o cargo. As edições impressas locais que chegam à nossa redação. Jornal do Comércio, turbilhão político vai passar. A crítica, tsunami no Planalto. Diário do Amazonas. MPC propõe a Estado pedir ajuda na saúde. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos. Apresentação Paulo Guerra.